dia a toda a igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidá-los a tomarem seus lugares, vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, ou mesmo se tiver cumprimentado, profetiza uma manhã abençoada na vida dessa pessoa aí que está do seu lado. Profetiza sobre ela uma manhã de bênção, um tempo cheio da presença do Senhor sobre a vida dela aí. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter um tempo de oração, tempo de entrega ao Senhor nessa manhã de ceia que nós celebraremos aqui nessa casa. E eu quero convidar você a desde já apresentar ao Senhor o seu coração, a sua vida, pedindo a bênção do Senhor sobre você nesse momento. Peça, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre mim nessa manhã um renovo espiritual, confirmar no meu coração a Tua palavra, confirmar, Senhor, sobre mim aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração, fale com Deus nesse momento, aquieta o seu coração agora, vai falando com o Senhor, faça a sua oração individual, diga: Senhor, eu apresento a minha vida a Ti, peça perdão pelos seus pecados, agradeça a Ele por essa manhã que Ele te dá, agradeça ao Senhor porque é chegado um tempo onde nós vamos iniciar um propósito muito importante para a nossa vida, é chegado um tempo onde o Senhor realizará grande restauração, tenha certeza disso, o Senhor fará grandes coisas, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, te pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre cada um de nós. Senhor, venha sobre nós com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, que nessa manhã, Senhor, que nós vamos participar da ceia, e nós vamos louvar o Teu nome, que o Senhor venha nos envolver verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus. Apresentamos a Ti o ministério de louvor, apresentamos a Ti o ministério de intercessão, mídia, todos os ministérios envolvidos, Senhor, no culto dessa manhã. Abençoa-nos, Senhor, e nos proporcione um tempo de bênção aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Nós apresentamos nossos corações a Ti e engrandecemos o Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Todos digam amém. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Vamos fazer a leitura desse salmo por completo. Salmo 23, para nós iniciarmos nessa manhã, agradecendo a Deus, porque Ele é um Deus que cuida. O nosso Deus é um Deus que cuida, Ele é um bom pastor, é um Deus que nos livra do mal, é o Deus que nos guarda nos momentos mais diversos. Salmo 23, na palavra do Senhor, que declara assim, vamos ler juntos o versículo número 1, 1, 2, 3, o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, repita comigo, não temerei, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode declarar isso? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Promessas de cuidado perpétuo sobre nós. A promessa do Senhor nessa palavra sobre a nossa vida é uma promessa de cuidado que permanece. Você permanecerá na presença do Senhor, você permanecerá na casa do Senhor, você continuará debaixo do cuidado desse bom pastor. Sabe por quê? Não é porque eu declaro, é porque a palavra dele declara sobre a sua vida. Essa palavra declara sobre você essa promessa. Você viverá esse cuidado todos os dias, porque assim diz o Senhor. Assim diz
o Senhor. Que você possa nessa manhã adorá-lo em resposta a essa palavra. Mas uma vez o Igor estava ministrando sobre o ministério de louvor, ele falou uma grande verdade. A gente daqui do altar não precisa ficar forçando vocês a fazerem nada. A gente não precisa ficar aqui falando, olha, adora, grita, faz, começa, faz isso, faz aquilo outro. A gente não precisa ficar aqui obrigando vocês a nada, sabe por quê? A palavra já direciona. Se essa palavra não te direciona a adorar, ora, lê de novo, porque ela vai te direcionar, eu tenho certeza. Essa é uma palavra direcionadora. Se você lê uma palavra dessa e o seu coração não se desperta a adorar, aí eu não posso fazer nada por você. Eu posso gritar, eu posso pular, posso fazer um monte de coisa aqui, mas se não for a palavra despertando o seu coração, tudo será em vão. Que essa palavra desperte o seu coração nessa manhã, amém? Vamos declarar juntos uma última vez o versículo 1 para adorarmos ao Senhor. Você pode erguer uma de suas mãos em expressão de adoração nessa manhã. Declare: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aplauda o nome do Senhor. Adora Ele com o seu melhor nessa manhã, em nome de Jesus. Seja, Senhor, teu nome, e entronizado entre as nações.
céus. Santo é o teu nome, teu reino buscamos e tua vontade seja feita na terra como
louvor nos remete, amados, à humildade que precisamos ter na nossa vida, a rendição, o quebrantamento, de reconhecer que os princípios que precisam reger a nossa vida não são os nossos. Quando a gente pede, deixa o céu descer, quando nós clamamos de todo o nosso coração por isso, sabe o que nós estamos pedindo? Senhor, que os teus princípios venham. Quando nós estamos debaixo de uma jurisdição de algum país diferente, nós estamos debaixo da lei daquele país. Se você sair do Brasil e você ir para uma outra nação, você vai chegar a um outro reino. E ali naquele outro reino vai ter leis diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes. Logo, o seu comportamento deverá ser também diferente naquele lugar, porque você está debaixo de um reino diferente. Quando a gente pede, Senhor, venha o teu reino, deixa o céu descer. Amados, a gente está pedindo a Ele, Senhor, venha os teus padrões sobre a minha vida. Por isso que a gente tem que se atentar muito às coisas que nós cantamos, que é coisa séria demais. Não estou falando que você não tem que cantar isso, é aí que tem que cantar mesmo. Senhor, venha os teus padrões, venha, Senhor, os teus princípios, venha, Senhor, a tua graça, o teu amor, tua presença, porque o reino de Deus é reino de presença dEle. Ore nesse momento entregando a sua adoração ao Senhor. Diga a Ele, Senhor, receba a nossa adoração, receba os nossos louvores. Aproveite para agradecer a Deus pela vida do Lucas, pela vida do Rogério, pela vida da Zelinha, que nos conduziram na adoração aqui nessa manhã, através dos louvores, da dança. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo entre nós, pela vida dos Teus filhos que nos conduziram nessa manhã. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, a manifestação do nosso amor ao Senhor. Que nós possamos agora, Senhor, receber a Tua palavra com o nosso coração aberto, com o nosso coração, Senhor, totalmente rendido diante de Ti. Lança por terra, Senhor, toda e qualquer distração. Lança por terra, Senhor, tudo aquilo que possa nos atrapalhar nessa manhã de receber a Tua palavra. E que a ceia do Senhor também seja ministrada sobre nós, ó Pai, renovando a nossa força e a nossa comunhão contigo nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, começando pelo versículo número 4. Isaías 53, nós vamos ler do 4 em diante. E ao término da leitura, peço que você permaneça aí com a sua Bíblia aberta, como de costume, para acompanhar aí a ministração da palavra do Senhor. Isaías 53, versículo 4 em diante. Todos acharam aí? Amém? A palavra do Senhor diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e castigado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora vem para o versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, as recompensas, pois ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos
e pelos transgressores intercedeu. Senhor, a tua palavra está lida nessa manhã. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor traga, ó Pai, a simplicidade da revelação do Senhor para a nossa caminhada. Fala conosco, Senhor, nessa manhã e ministra aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Você pode se assentar, permanecendo aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos acompanhando aí o texto bíblico. Amados, a palavra do Senhor nessa manhã que quero compartilhar com vocês é uma palavra breve. Eu não vou tomar muito tempo nessa manhã com a palavra, mas eu quero junto com você aqui nesse texto fazer uma breve reflexão, um breve momento até devocional mesmo, para nós meditarmos a respeito de base, algo que é fundamento, algo que é para nós beabá, simplicidade da nossa fé, da nossa caminhada. Nessa manhã nós vamos participar da ceia do Senhor. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês os elementos dessa mesa, mas antes eu quero começar pelo texto de Isaías 53, porque ele traz para nós aqui, Ana, uma revelação de algo direto, de algo simples, porém profundo. Ele traz aqui para nós, irmã Elza, o significado de uma ação que nos remiu de uma vez por todas. Quando nós nos colocamos debaixo da cruz de Cristo, debaixo da graça de Jesus Cristo, nós somos redimidos, Andréia, de uma vez por todas. A ação de Jesus, ela deve ser enxergada por nós, Júlia, de uma maneira muito especial. Na semana passada nós tivemos aqui uma aula na escola dominical sobre temor e tremor. Quantos aqui estavam e se lembram aí dessa aula? Foi bênção, né? Lembrar da ação de Deus com temor, com reverência. Porque, amados, deixa eu falar uma coisa. Semana passada, retrasada, perdão, eu conversava com a Ana Carla depois do culto da manhã, e o Rogério pregou naquele dia. E a Ana veio falar comigo, ela estava muito feliz. Ela, não sei nem se ela falou com o Rogério, mas ela chegou para mim e falou: pastor, como essa palavra foi bênção na minha vida. E ela contava que ela chorou muito naquele dia. Por que ela chorou? E ela falou comigo. Ela falou: pastor, o Rogério projetou uma imagem simples. Era uma imagem de um tribunal. Quem estava aqui naquele dia vai se lembrar, né? Uma imagem de um tribunal. E ela falou que aquela imagem mexeu muito com ela. Ela falou que ver aquilo mexeu no coração dela de uma maneira muito forte. E ela falou que a hora que ela desabou a chorar mesmo, foi quando o Rogério, no final da palavra, apontou para um neném que estava aqui conosco naquele dia, que estava no colo da mãe, e o Rogério nos fez olhar para aquela criança e falou assim: olha, assim somos nós nos braços do Senhor. Ela falou que naquele momento que ela viu aquela cena, a irmã Romilda, ela chorou e ela falou: foi muito tremendo o que aconteceu na minha vida. E aí ela concluiu a sua fala dizendo o seguinte: pastor, muitos de nós são muito visuais. Aquilo que nós vemos impacta e marca muito. E eu ouvindo aquela palavra dela, eu falei: Ana, eu me identifico com isso, porque aquilo que nós vemos grava muito bem, não é verdade? E nessa manhã nós temos aqui, por exemplo, a mesa da ceia. Nós temos aqui a cruz que está aqui sempre. Você entra na igreja, você vê essa cruz iluminada aqui, essa pequena cruz de madeira. E, amados, eu faço uma pergunta para nós aqui: o que a cruz remete a nós quando nós vemos ela? Uma curiosidade para você, não sei se você sabe, mas no início do movimento protestante, Neuza, aconteceu uma radicalidade muito forte. Aconteceu a reforma protestante, muitos saíram da igreja católica romana naqueles dias, e aí, Eliane, eles tiveram uma posição. Eles falaram: os nossos templos protestantes não vão ter nenhuma figura. E aí, se você entrar, se você ver os templos protestantes, Simone, que foram construídos naquele tempo, era parede só e não tinha nada, não tinha vitral, não tinha Denise Cruz, não tinha nada. Por quê? Tudo aquilo para eles, Isaac, era coisa de católico. Eles falaram: não vamos colocar isso que é coisa de católico. Só que com o passar do tempo, eles foram vendo ali, Viviane, que o visual é importante. E aí começaram-se a colocar, Isabel, nos templos protestantes, a cruz, por exemplo. Por que temos cruz em igrejas
protestantes, a cruz vazia, porque a cruz nos lembra o seguinte, vê comigo aqui no versículo 4 que nós lemos de Isaías 53. E eu vou ler o texto e eu vou pedir para você repetir algumas palavras. E eu peço que você repita aí comigo. Eu vou ler e quando eu falar repete, você repete aí o que eu disser. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas transgressões. Diga, as nossas. E as nossas dores levou sobre si. Diga de novo, as nossas. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, diga, as nossas, e esmagado por causa das nossas iniquidades, diga de novo, as nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, diga, de todos nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos lembrar desse texto aqui, porque esse capítulo 53 de Isaías, ele é dividido, Zelinha, em pequenos blocos. Se você ler aí com atenção, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 3, irmã Elza, um bloco. Do versículo 4 até o versículo 6, Andréia, segundo bloco. Se você ler depois do 7 até o 9, terceiro bloco. E para finalizar, do versículo 10 até o 12, quarto bloco. O texto é dividido aqui em 4 pequenos blocos. E esse segundo aqui que nós acabamos de ler, ele traz para nós o seguinte, Florisvaldo, o que Jesus carregou sobre si era nosso. Era nosso. E aí eu quero lembrar você de uma aula que nós tivemos no semestre passado, no curso de imersão bíblica. Lembra quando nós falamos sobre a morte de Jesus? Lembra daquela aula? Lembra que eu falei dos flagelos? O que eram os flagelos? O primeiro momento ali que Jesus é preso, as primeiras agressões, Rafael, que ele sofreu, são chamados de flagelos. Os flagelos eram chicotes. Alguns deles eram chicotes de couro. Na ponta tinha uma bolinha de ferro, de aço, onde batia-se no prisioneiro e quebrava-se os seus ossos. E um outro tipo de flagelo, Samile, era uma mesma tira de couro, só que ao invés das bolinhas de ferro, eram pontas de ossos, que quando batia na pele de alguém, puxava-se o chicote, e aí dilacerava a carne do prisioneiro ali totalmente. E quando nós olhamos ali Jesus sofrendo aqueles flagelos, o que nós devemos nos lembrar? Era nosso. Aquele flagelo, aquela chicotada, era minha, era sua. Depois disso, depois de sofrer os flagelos, Jesus recebe sobre si uma coroa de espinhos. Lembra que a gente viu a coroa de espinhos? Que na verdade era uma espécie de capacete, lembra que eu mostrei para vocês? Aquela coroa de espinhos era nossa. E a cruz, o prego, aqueles pregões que a gente viu naquela aula, que prenderam os seus pulsos, que prenderam os seus pés. De quem eram aqueles pregos? Era nosso. Aquela cruz era nossa. Sabe por quê? O que levou Jesus a sofrer tudo aquilo, o texto bíblico vai nos mostrar as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa perdição. Ele tomou sobre si, levou sobre si, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e poder dizer, tenho salvação na minha vida. Esse sacrifício que ele fez por nós, ele é algo tão tremendo, porque ele resgata a verdadeira esperança, Drica, para nós. Porque eu falava aqui no ano passado, se eu não estiver enganado, a diferença de esperança para otimismo. O que é o otimismo, Denise? O otimismo é aquele pensamento ingênuo de que vai dar tudo certo. Tudo que eu pegar para fazer, irmã Graça, vai dar tudo certo. O otimista é um ingênuo. Celinha, o otimista é aquele que pensa que o problema nunca vai chegar. Ah não, olha Xande, vai dar tudo certo. O otimista, ele é um bobinho, vamos dizer assim, né? O otimista é um bobinho. Só que o otimismo, ele fracassa. O otimismo, ele sucumbe, por quê? Vai dar tudo certo sempre, gente, sim ou não? Claro que não.
Tem hora que você vai tentar fazer um negócio, você vai planejar fazer e vai dar errado. Tem hora que você vai orar por uma cura, uma enfermidade e não vai vir a cura. Tem momentos que você vai pedir por um livramento, Senhor, livra da morte, e não vai livrar. Tem momentos que as coisas não vão sair da maneira como a gente quer. O otimismo, Odaleia, cai por terra. Só que qual que é a esperança? Qual que é a diferença do otimismo para a esperança? A esperança, ela permanece. Sabe por quê? Porque a esperança não há nada capaz de travá-la. Independente se vier a enfermidade, a esperança continua, porque ela sobrepõe a enfermidade. A esperança, se o desemprego vier, continua vivo, porque o desemprego não mata a esperança. Se a morte vier, ela não mata a esperança, sabe por quê? Porque ela sobrepõe a morte também. A esperança está sobre isso, sabe por quê? Qual que é a nossa esperança? Eternidade, promessa de vida eterna. O que dá errado aqui nesse mundo, a gente se entristece sim, mas a gente mantém a esperança viva sabendo que tudo vai passar. A gente sabe que a gente vai atravessar todas essas coisas. E o sacrifício de Jesus, ele acontece não para trazer otimismo para você, mas para trazer esperança para você. Esperança, sabe por quê? Tudo aquilo que matava a nossa esperança, ele pegou e carregou sobre si e levou para aquela cruz. Ele carregou sobre si e levou no nosso lugar. E aí o texto vai falar aqui, enfermidades, mata o otimismo de muita gente. As dores matam o otimismo de muita gente. As transgressões, os pecados, as iniquidades, a iniquidade de todos nós, ele tomou sobre si, para que nós pudéssemos ter, Andréia, esperança. Por isso que o cristão, amados, ele é movido de uma tal maneira que é aquele louvor que a gente canta, que a gente gosta e que é uma grande verdade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre. É isso aí. É por isso que o cristão não para. É por isso que o cristão não para. A gente não é supersticioso, porque a gente não precisa. Porque nós não caminhamos por otimismo, caminhamos por esperança. Porque Ele carregou sobre si todas as nossas mazelas. E, amados, quando a gente olha então para a cruz, por exemplo, quando a gente olha qualquer figura, a cruz é um elemento que está na moda. Ontem eu estava vendo lá um vídeo que o meu time lá postou na rede social, lá apareceu uma moça lá com um brinco de cruz. Eu fiquei preso no brinco daquela mulher lá. Eu falei, rapaz, que brinco legal. E o brinco da mulher destacava, era uma cruz aqui, outra aqui. Amados, cruz está na moda, pessoas tatuam cruz, colocam no carro, usa cordão. Eu tenho um cordão lá muito legal também de cruz, gosto muito. E a gente tem na igreja, a cruz está em todo lugar, nos desenhos e por aí vai. Só que, amados, o que gera no nosso coração quando nós olhamos para uma cruz como essa? A cruz não é para ser adorada, a cruz não é para ser reverenciada, mas a cruz, Simone, tem que fazer a gente refletir a respeito de alguma coisa. Quando eu olho para a cruz, precisa despertar no meu coração humildade. Porque quando eu olho para a cruz, sabe o que eu reconheço? Eu estou aqui hoje, mas é porque Ele levou sobre si as minhas vergonhas. Eu estou aqui servindo, eu não sou perfeito. Quando eu olho para a cruz, eu vejo, eu estou aqui porque Deus agiu com graça e me proporcionou estar aqui hoje. Só que quando a gente esvazia o sentido, a cruz vira só mais um elemento. E aí, sabe o que acontece? O que já acontece de verdade. A gente se habitua. Ah, olha lá, uma cruz. Às vezes, uma cruz. Tem cruz em tudo quanto é lugar, né? Lá em Valença tem quando você for lá visitar a minha cidadezinha lá, né? Eu falo que Valença é minha cidade, eu sou paulista, mas morei lá há muitos anos. Tem um monumento lá, tem uma área turística que é o Cruzeiro. Vai lá visitar o Cruzeiro, é uma cruz linda que tem lá, é uma cruz gigante. O pessoal vai lá tirar foto, coisa e tal. Mas, amados, o que ela gera em nós quando nós olhamos? Ela tem que nos trazer a humildade. Porque, conforme eu falei aqui, a cruz nos lembra que só estamos aqui porque Ele levou sobre si o que nós tínhamos de pior. Por isso
sempre que nós lemos esse texto, ele traz à nossa memória. Aquela prisão de Jesus era minha, aqueles flagelos eram meus, aquela humilhação que ele sofreu, cada cuspe, cada xingamento era meu, a coroa de espinhos que ele usou era minha, era nossa, aqueles pregos eram nossos, aquela cruz era nossa, mas por amor a cada um de nós, ele tomou sobre si e levou sobre si todas elas. Posso ouvir um amém? E aí eu quero avançar com você para o versículo 11, que nós lemos. Versículo 11, Lucas vai dizer o seguinte: ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E hoje nós podemos dizer, né? A iniquidade deles levou sobre si. Ele já levou. E aí eu entro na segunda parte dessa palavra. Hoje eu não estou dividindo em tópicos não, porque eu quero realmente refletir com você nesse texto. A segunda coisa aqui que a gente vai olhando, vai vendo, é que ele olha, tem uma outra versão que traduz da seguinte maneira o versículo 11. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. O que isso significa, né? Ele orará e vai ver que valeu a pena. Sabe o que torna, que deixa Jesus satisfeito, meu irmão e minha irmã? É quando ele olha para nós e ele vê salvação concretizada. Quando Jesus olha para você e ele vê uma pessoa que se entregou, sabe o que gera no coração dele? A palavra nos mostra, Fernanda. Ele fica satisfeito. Ele fica feliz. Ele olha e tem uma outra versão que diz assim, Ricão, ele vê que valeu a pena. E não para por aí, a santidade na nossa vida, porque a conversão começa, né? A gente entra, a gente recebe. E o que acontece depois, Edgar? Santificação. Ele vai operando em nós a transformação. Quando ele olha para nós, Lucas, e ele vê santificação, ele se alegra. E aí é inevitável fazer essa pergunta: nós temos sido motivos de alegria para o nosso Deus? Jesus, quando olha para a nossa vida, ele vê, conforme diz esse texto aqui, que valeu a pena. Ele vê que realmente cumpriu-se em nós o propósito, ou será que, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos desprezando a cruz de Cristo? Porque quando nós cantamos aqui, como eu falei, venha o teu reino, nós pedimos o quê? Senhor, venha o seu padrão sobre nós. Venha, Senhor, os teus princípios sobre nós. Só que quando nós desprezamos isso, nós estamos desprezando todo o sacrifício que ele fez em nosso favor. E aí eu lembro, né, cada flagelo, cada espinho daquela coroa que entrou na sua cabeça, cada prego que entrou em sua carne, aquela cruz que ele ficou preso, a gente despreza tudo isso. E, amados, como é triste ver. Eu estou curioso para ver, por exemplo, já começou o novo censo, né? Estão aí fazendo as pesquisas aí para ver o número de evangélicos, né? Inclusive estava previsto aí que nesse último censo agora, os evangélicos talvez pela primeira vez na história passariam católicos, né, em número no Brasil. Só que tem um número, amados, que eu estou muito curioso para ver, que é um número que tem começado a aparecer nas pesquisas, sabe qual que é? Que é o do evangélico não praticante. Lembra que tinha o católico não praticante? Nas últimas pesquisas estão aparecendo na nossa seara aqui, o evangélico não praticante. E, amados, cristãos nominais. A gente olha para o nosso país, né? Se você for aí perguntar, se é cristão, a maioria vai falar que é. Só que, e a vida? A vida realmente, será que é só de nome ou realmente se entrega para viver? Amados, quando a gente olha para esse texto aqui, eu pelo menos, meu coração se quebranta diante de Deus, e eu realmente oro e peço a Deus muita misericórdia sobre a minha vida, porque é uma responsabilidade muito grande saber que esse Jesus que se entregou por nós, Ele nos observa. O Espírito Santo de Deus sonda o nosso coração, e eu fico pensando que tipo de sentimento eu gero no coração do meu Deus com a vida que eu tenho vivido, com a conduta que eu tenho abraçado, não no púlpito da igreja, mas dentro da minha casa, na rua, no ambiente de trabalho, na escola. Porque, amados, o que nós somos verdadeiramente, uma vez eu ouvi isso, é uma grande verdade, Eliane,
a verdadeira versão do Cleiton, da Andréia, da Graça, do Ricão, a verdadeira versão de você que me ouve nesse momento, é aquela que você é dentro da sua casa. Aquele é o verdadeiro você. Aquele é o verdadeiro você, porque dentro de casa você desarma. Ali aparece o verdadeiro Florisvaldo, aparece a verdadeira Júlia, aparece a verdadeira Isabel, porque aqui, amados, a gente controla muita coisa. Aqui você controla muita coisa. No ambiente de trabalho você controla muita coisa, no ambiente de estudo você controla. Só que o que você é dentro da sua casa revela o que você é verdadeiramente. E aí que a gente tem que medir, aí que a gente tem que colocar a nossa régua. Será que eu tenho sido uma pessoa que honra a Deus dentro de casa? Porque, amados, honrar a Deus dentro do templo é fácil demais, não é verdade? Aqui a gente levanta a mão, aqui todo mundo é bonito, aqui todo mundo é cheiroso, aqui ninguém está descabelado, aqui todo mundo está arrumadinho, ninguém tem bafo, ninguém tem nada. Aqui, na igreja a nossa melhor versão aparece, todo mundo é estiloso, é bonito, cabelo arrumadinho. E dentro de casa? E eu não estou falando só de estética não, tá? E dentro de casa? Que tipo de marido você tem sido? Que tipo de esposa você tem sido? Que tipo de filho você tem sido? Que pessoa existe para dentro do portão da sua casa? Porque, amados, é vergonhoso os relatos que a gente vai vendo de pessoas que a gente ouve e fala, meu Deus do céu. Eu lembro que uma vez eu fiquei abalado mesmo, sabe? Porque tinha um pastor que eu admirava demais. Era uma pessoa que eu falava, meu Deus, esse cara é maravilhoso. E um belo dia se tornou público na cidade que ele batia na sua mulher dentro de casa. E aí a gente olha para isso e a gente fala assim, ali no púlpito não é a pessoa por inteiro. Dentro da igreja não é a pessoa por inteiro, nem na rua. Dentro de casa tinha um agressor, e aquilo era o que ele era de verdade. Dentro de casa tinha alguém que envergonhava o nome de Jesus. E eu leio aqui de novo o versículo 11, ele fala, né, ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Sabe quando Deus fica satisfeito? É quando Ele olha para nós, Ele encontra homens e mulheres imperfeitos? Sim, porém, em busca de santidade diariamente. Buscar isso dentro da nossa casa é fundamental. É por isso que eu falo e eu peço que você grave isso no seu coração. O verdadeiro você é o que você é dentro da sua casa. E eu quero concluir essa palavra dizendo aqui no versículo 12. Versículo 12 diz assim: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, ou as recompensas em outra versão. Eu quero ler aqui, numa outra versão, na NVT, a tradução Bíblia NVT, o versículo 12 está assim: eu lhe darei, palavras de Deus, do Pai falando a respeito do Filho, eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Agora na versão A Mensagem, está assim, ó: por isso eu lhe recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra. Aqui é o pai falando do filho. O pai falando, Simone, eu o recompensarei. Falando, Rafael, eu honrarei. Só que eu quero pegar esse texto aqui, Isaac, e trazer ele para nós. E pensar no seguinte, Ricão, como que nós podemos honrá-lo? O pai honra o filho. A palavra já está declarando. Só que, Xande, como que nós honramos esse nosso Senhor Jesus Cristo? Sendo justos. Quando Ele olha para nós, Neuza, enxerga em nós um justo, uma justa. Sabe o que é um justo, uma justa? Uma pessoa imperfeita que recebeu a graça, que está em processo de santidade diariamente. Isso é o justo. Quando Deus olha para nós, Celinha, e Ele enxerga homens e mulheres que estão em busca de santidade, que estão travando lutas para vencer o pecado diariamente. Quando Ele olha para nós, Viviane, e enxerga pessoas que não se conformam com o estado que se encontram atualmente. Quando Ele olha para nós, Ele se alegra e nós o honramos. É assim que você honra a Deus, sendo fiel a Ele diariamente.
Uma das coisas que nós vamos trabalhar aqui nos 50 dias de propósito, já adianto para vocês, estava até conversando com a Andréa sobre isso, o propósito vai ter uma lista de pequenos versículos que você vai ler diariamente na sua casa. Toda semana você vai receber uma pequena listinha com 5 textos bíblicos, que você vai começar a ler de terça até sábado na sua casa. É texto pequeno, fica tranquilo, que vai dar para você usar na sua devocional, vai dar para você usar aí na sua casa, para você refletir. Sabe por que isso, amados? Que é para lembrar você que o processo de restauração não acontece só no domingo à noite, ele acontece diariamente. Ele acontece na sua casa. É por isso que Deus também me deu a direção de gravar o vídeo para você assistir com a sua família toda terça-feira. Sabe por quê? É para lembrar para você que a arena em que a restauração está acontecendo é dentro da sua casa. O que você recebe aqui, dá para você levar para dentro do seu celeiro. Dá para você levar para dentro das suas tendas. Dá para você levar para a sua casa. Nós honramos ao Senhor quando entendemos isso. Quando nós entendemos que a maneira como criamos nossos filhos honra a Deus. Quando nós entendemos que a maneira como nós honramos nosso pai e nossa mãe honra o nome do Senhor. A maneira como nós tratamos o nosso esposo, a nossa esposa, nosso pai, a nossa mãe, aqueles que estão conosco, honra o nome do Senhor. Por isso eu digo para você, saia da zona de conforto se você tem encontrado dificuldades nessas áreas. Ah, pastor, é muito mais fácil continuar sendo grosso, é muito mais fácil continuar sendo desobediente, é muito mais fácil continuar vivendo na desonra. Pois é, Deus te chama hoje, nessa manhã, a jogar fora aquilo que te prende na condição que o Senhor não quer para você. Finaliza essa palavra convidando você a olhar para essa mesa aqui. A Adriana, que preparou a mesa nesse mês, ela teve uma direção tremenda. Cada mesa na ceia, ela nos remete a um texto bíblico. E eu louvo a Deus aqui pelo Ministério de Santuário, que tem preparado mesas com mensagens impactantes. O visual que eu falei no início da palavra, né? E a Adriana teve uma direção de trabalhar na mesa desse mês, a passagem de Mateus capítulo 10, que trata da cura do cego Bartimeu. E compartilhando comigo ali a direção que Deus deu para ela, e tem tudo a ver com o dia de hoje, porque ali, naquela passagem, na cura daquele homem, começou, Celinha, um processo de restauração pleno na vida dele. Bartimeu era um cego, e como eu falei na semana passada, o cego era mendigo. Lembra disso que eu preguei no domingo passado à noite? Bartimeu era um mendigo. Todo mendigo ficava à beira do caminho ali pedindo algumas esmolas, né? Foi colocado até umas moedinhas aqui, né? Essa moedinha aqui a gente pode comer depois. E ele ficava ali pedindo esmola, sentado à beira do caminho, e a cor da toalha nos remete ao chão daqueles tempos. Chão sujo, as pedras, e ele ficava ali sentado. E todo mendigo tinha um utensílio essencial para ele, que era o quê? Sua capa. Todo mendigo tinha uma capa. E o texto bíblico diz que Bartimeu estava lá com a sua capa, pedindo esmolas, e de repente ele ouve falar que Jesus estava passando por ali. O que o texto bíblico diz? Bartimeu pega a sua capa, arremessa ela, joga ela fora e corre na direção de Jesus. Sabe qual é o significado disso? Sabe por que a capa era essencial para um cego, para um mendigo? Sabe qual o significado, Lucas? Pelo seguinte, a capa servia para 2 coisas. Durante o dia, ele estendia a capa no chão para colocarem as moedas em cima da capa dele. As moedas que eram jogadas caíam sobre a capa e ele recolhia com ela. E à noite, irmã Graça, o mendigo não tinha onde dormir. Ele ficava exposto ao frio. A capa servia para se cobrir, se aquecer e também se esconder das ameaças noturnas, porque tinha pessoas maldosas que andavam à noite e batiam nos mendigos, tinha animais que circulavam ali, que o mendigo usava a capa para se proteger, espantar os animais. Quando Bartimeu vê que Jesus está vindo, Rafael, e joga a capa fora, sabe o que ele está declarando? Eu estou cego ainda, só que eu não precisarei mais dessa capa, porque ele vai me curar, não serei mais mendigo, essa capa se tornou inútil para mim. Sabe qual é o significado trazendo para essa palavra aqui hoje, amados?
Às vezes a gente se apega a determinados pecados na nossa vida, sabe por quê? Defesa. Ah não, pastor, eu tenho que continuar sendo assim porque essa é a minha defesa. Eu tenho que continuar porque eu sei que está errado, mas isso aqui me defende de muitas coisas. Amados, Bartimeu tinha a capa como defesa, ele jogou sua capa fora. Porque quem confia na ação de Deus não precisa ficar guardando capa para se defender, porque a cegueira será curada, a situação de mendigo será aniquilada, e Bartimeu, o texto conclui se dizendo, aquele que estava à beira do caminho, passou a seguir Jesus no caminho, porque ele se tornou um novo homem. Aquele que teve os seus pecados levados sobre a cruz de Cristo, não precisa continuar mais usando o pecado como defesa, porque eu não preciso mais me defender, o meu Deus age por mim, o meu Deus me justifica, os meus frutos falarão por mim, a minha obediência é o que eu preciso exercer. Por isso essa mesa está preparada com esse tema nessa manhã, e ela nos traz essa lembrança. Quer viver restauração de Deus na sua vida? Quer viver o novo de Deus na sua vida? Quer viver isso realmente? Joga a capa fora, você não precisa mais dela, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Posso ouvir um amém? Amém. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cear nessa manhã, mas antes eu quero orar com você, e eu vou fazer algo diferente aqui hoje, aproveitando aqui o tema da mesa. A gente vai vir pegar os elementos na mesa nessa manhã, vou até colocar aqui as moedinhas em cima da capa, porque eu quero que todos passem aqui perto da mesa para ver de perto aqui o que foi preparado, e de uma maneira profética, de uma maneira, assim, com muita fé, que também está aqui relatada na mesa. Eu gostaria que você, ao se achegar a essa mesa e a pegar aqui os elementos para cear, você pudesse fazer uma breve oração, se há uma capa hoje na sua vida que você precisa jogar fora. Eu falei aqui sobre o que nós somos dentro de casa, né? Eu acredito que todos nós temos alguma capinha dentro da nossa casa que a gente precisa jogar fora. Sabe, aquele deslize que se torna tão corriqueiro. Pastor, essa é uma luta que eu tenho dentro da minha casa. E eu gostaria que você aqui nessa manhã, ao chegar aqui nessa mesa, ao pegar os elementos, você orasse, nem que seja em pensamento, dizendo, Senhor, eu lanço essa capa fora. E dá nome para essa capa. De repente essa capa seja, você que é filho, a desobediência. Talvez essa capa seja para você, sei lá, casado, pai, mãe. Talvez seja grosseria. Talvez seja o trato que não está legal. Talvez seja palavrões que você usa na sua casa e que se tornaram comuns nos seus lábios. Conversas que você tem dentro da sua casa que desonram o Senhor. Pensa em uma capa que você tem na tua casa e que você quer se desfazer aqui hoje, lançando, jogando fora. Sabe por quê? Quem caminha com Jesus não precisa de capas. E a gente pode jogar ela fora porque Ele nos perdoa. Ele não nos acusa das capas que carregávamos, Ele toma sobre si e nos dá o novo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos nessa manhã e te agradecemos por essa palavra. Palavra simples, palavra direta aos nossos corações. O Senhor tomou sobre si aquilo que era nosso. Quando olhamos para a cruz, nós enxergamos o que era nosso. Aqueles que não têm o discernimento olham e, como diz esse texto, olham de maneira errada. Olham para lá e dizem, ali o oprimido de Deus. Porque não conseguem enxergar nele aquilo que era nosso. Só que nós temos esse discernimento. Nós olhamos para a cruz e podemos dizer, aquela cruz era minha. Aquela cruz era minha porque eu tinha capas horríveis que eu carregava. Aquela cruz era minha porque eu tenho até hoje uma capa na minha vida que eu preciso jogar fora.
Senhor, que nós possamos lembrar desse texto e entender que precisamos alegrar o Teu coração com a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aproveite, Senhor, esse momento e, mesmo de pé, conduza o Teu povo numa oração de confissão de pecados. Senhor, nós te pedimos perdão pelo nosso falar, pelo nosso agir. Perdoa, Senhor, pelos pecados que cometemos dentro de nossas casas, Senhor, que desagradam, desonram o Teu nome. Perdoa, Senhor, se temos sido filhos maus, pais maus, esposas maus. Senhor, se temos sido homens e mulheres que têm envergonhado o Teu nome dentro de nossas casas, nos perdoa. Que possamos viver a santidade dentro do nosso lar. Senhor, nessa manhã nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. E, ó Pai, cada oração que será feita ao chegar aqui nessa mesa, Senhor, de capas que serão lançadas aqui, que o Senhor desde já esteja recebendo todas elas, Senhor, e liberando perdão, liberando novo. Porque assim como foi com Bartimeu, quando jogamos a capa fora, vem a cura. Quando jogamos a capa fora, vem a restauração. Quando jogamos a capa fora, vem a transformação do céu sobre nós, Senhor. E que assim seja nessa manhã. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão para cá, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu. Ele partiu dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Cálice da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor. Deus, nessa manhã nós consagramos a Ti os elementos, cada pão, cada cálice, Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, que sirva, Senhor, de alimento e remédio para a nossa caminhada, fortalecimento e cura, Senhor, para o nosso avanço, e nos permita, Senhor, assim como Bartimeu, saltar da beira do caminho, jogar a capa fora e seguir o Senhor por onde quer que o Senhor vá. Nós oramos a Ti, Senhor, desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a virem cear. Venham pela minha lateral à minha direita. Peguem aqui os elementos e retornem pela lateral à minha esquerda. E juntos depois nós cearemos. Louvemos ao Senhor. Eu não mereço passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor.
Aleluia. Não merecíamos, mas Ele nos deu. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã e entregamos, ó Pai, esse tempo de ser que teremos agora, Senhor. Ó Pai, ministra nos nossos corações, que cada ato, Senhor, aqui já feito e que será realizado, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos aqui. Amém, Senhor. Quero dar uma rápida direção. Eu falei sobre lar aqui, né? Falei sobre casa. Se você estiver perto aí de algum familiar seu, se junte aí com a sua família. Se não tem ninguém da sua casa aí, junta com alguém que está perto de você, alguém que você é próximo. Fala assim, olha, eu vou juntar contigo aqui agora. Junta aí com alguém. Se você tem familiar, junta aí com seu familiar. Quero chamar aqui as esposas do Rogério e do Lucas. Podem vir aqui no altar aqui, a Drica, a Zelinha. Fique perto aí da sua família. Nós vamos cear juntos aqui nessa manhã. E nesse ato, amados, a gente vai estar realizando esse momento, ceando aqui, pedindo pela comunhão nas nossas casas, na nossa família, que nós possamos honrar ao Senhor e viver dentro das nossas casas aquilo que nós declaramos aqui na igreja, uma fé autêntica. Erga o seu pão, e você vai orar junto comigo agora, não apenas apresentando a sua vida, mas orando, apresentando a sua casa. Fala, Senhor, abençoe, ó Pai, o pão que está em nossas mãos. Abençoa, Senhor, eu te peço nesse momento, cada casamento aqui, cada relacionamento pai e filho, cada relacionamento mãe e filho, Senhor. Eu peço, ó Pai, o relacionamento entre irmãos, que o Senhor esteja abençoando as nossas casas. Ó Pai, esse pão que nós comemos nessa manhã nos lembra a comunhão que temos com o Senhor e que temos com a Tua igreja. E nesse momento, ó Pai, nós temos aqui famílias representadas, que são também irmãos em Cristo, Senhor. E nós te pedimos, esteja nos abençoando. Ó Pai, nós te agradecemos pelo pão em nossas mãos, que nos lembra também aquele sacrifício que o Senhor realizou em nosso lugar. Ó Pai, quantas dores o Senhor Jesus carregou sobre si. Quantos flagelos, espinhos, feridas, humilhações, foi tudo em nosso lugar. E nós comemos desse pão, Senhor, te agradecendo nessa manhã pela sua graça, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e agradeça ao Senhor. Glória a Deus. Erga o seu cálice. Senhor, cálice da graça, que a graça habite em nossos lares. Que a graça habite os nossos lares, que o Evangelho habite os nossos lares. Se a palavra nos ensina a dar a outra face, que possamos fazer isso, Senhor, em nossos lares. Que possamos lavar os pés uns dos outros em nossos lares. Servir com humildade um ao outro. Enxergar, Senhor, o outro na nossa casa como alguém que eu devo ser bênção na vida dele. Enxergar, Senhor, os nossos filhos como flechas na mão do arqueiro, como potenciais espirituais, Senhor, como homens e mulheres de Deus. Que possamos enxergar, Senhor, no esposo, na esposa, alguém que o Senhor morreu e se entregou, uma pessoa preciosa, Senhor, que precisamos servir e abençoar. Senhor, que toda desonra caia por terra nos nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, representada nesse cálice, ela superabunde também em nossos lares, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de tomar do cálice, troque com o membro da sua família que está aí com você. Profetiza a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Profetiza a bênção sobre a vida dela. Fala, olha, Deus abençoe ricamente você. Troque nesse primeiro momento só com pessoas da sua família. Pessoa que está aí do seu lado aí, que é da sua família. Você já trocou com ela? Essa manhã a família do Oswaldo não está, né? Então a troca foi mais rápida, né?
De noite eu vou brincar com ele aqui. Falar família grande, a gente tem que esperar as trocas acontecerem. Amados, todos já trocaram. Agora eu gostaria que você trocasse com uma pessoa de uma outra família. Sabe por que eu vou te pedir antes de você fazer isso? Troque com uma pessoa de outra família e fala assim, que a minha família seja bênção na sua e a sua seja bênção na minha. Troque com uma pessoa de uma outra família, amém? Faça esse ato. Que as nossas famílias sejam bênção na vida uma da outra, em nome de Jesus. Que as nossas casas sejam bênção uma na vida do outro, em nome de Jesus. Bernardo no Miguel, Miguel no Bernardo. Pode trocar. Essa é a dinâmica do reino, amados. Aleluia. Bênção, bênção dentro dos seus muros e que transborde para os muros do outro. Em nome de Jesus. Agradeça a Deus pelo cálice na sua mão. Glorifique ao Senhor, beba do cálice. Adore ao Senhor e agradeça a Ele nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Para finalizarmos aqui, olha com muita atenção e a gente vai cantar uma última vez essa expressão, mas eu quero realizar o último ato aqui para encerrar esse momento. A mesa tem toalha, o pano aqui, a capa. Lembra que eu falei que a gente ia jogar essa capa fora? Na mesa das nossas vidas não haverá mais a capa, mas haverá cálice, haverá pão, haverá fé, presença de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor, guarde com você, aleluia. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Sou livre. Obrigado, Senhor, por esse momento. Sela, Senhor, no mundo espiritual. Assim como diz a Tua palavra, Senhor, o que é ligado na terra é ligado no céu. Nós ligamos aqui na terra, Senhor, esse momento. E que seja, Senhor, algo verdadeiro na nossa vida. Que possamos levar essa bênção para as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue nos abençoando. Leva isso com você. É bênção para a sua casa. Em nome de Jesus. Vamos ofertar ao Senhor. Quero convidar você que vai trazer nessa manhã a sua oferta, seu dízimo ao Senhor. Você que separou aí algo para trazer nessa manhã. Quero te convidar a, com generosidade, com alegria no seu coração, a trazer aí a oferta que você separou, o dízimo que é fruto da sua fidelidade. Amados, nós fomos lembrados também nessa semana que todo primeiro domingo de cada mês, nós temos aqui a oferta específica levantada para ação social. E eu gostaria de encorajar você a trazer 1 quilo de alimento não perecível.
se você não pôde trazer nessa manhã, se esqueceu ou de repente não sabia, eu convido você, se puder, a trazer hoje à noite, trazer 1 quilo de alimento para abençoar a obra da ação social da nossa igreja, porque são ofertas que abençoam vidas. E nós vamos consagrar todas elas aqui nessa manhã, as ofertas financeiras, o dízimo, ofertar também aqui, consagrar o quilo de alimento. E eu quero convidar você a apresentar ao Senhor a sua oferta nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, consagramos a Ti dízimos e ofertas, ofertas de mantimento para o avanço da Tua obra nesse lugar, Senhor. A cada vida, que nada venha faltar, Senhor, sobre a nossa casa e sobre a nossa igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na Tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus, aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar em Tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação, no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus, aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Deixa sentar, a gente já vai orar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Quero finalizar o culto nessa manhã, compartilhando com vocês avisos importantíssimos. Pegue aí, não se esqueçam deles. Amados, falando sobre o nosso propósito, começa hoje à noite. Se você puder, venha participar. Vamos iniciar aqui, nós vamos iniciar os nossos votos com o Senhor. Serão 50 dias impactantes, tenho certeza disso. Ontem nós finalizamos já a boa parte dos materiais de mídia que nós vamos usar nesse propósito. Já está tudo pronto. Nós vamos já iniciar hoje à noite com a primeira palavra. Isso aqui é importante para você entender a dinâmica que vai funcionar. Pregação do domingo à noite vai ser gravada e ela vai ser disponibilizada já na segunda-feira. O Ministério de Mídia está trabalhando aí firme nesse propósito, que inclusive quero depois orar por vocês, tem sido bênção para nós. E na segunda-feira, a palavra de domingo à noite vai estar disponível para você assistir de novo, compartilhar com outras pessoas. Tem gente que não é da IMEFRE que vai participar e vai acompanhar por lá também, então vamos orar por essas transmissões, seja a bênção em nome de Jesus. Essa é a parte do vídeo. Na terça-feira,
a partir da 1h da manhã vai estar disponível no canal da nossa igreja um outro vídeo, que é o vídeo Orando com Propósito. Toda terça-feira vai estar lá para você assistir com a sua família. Se você quiser, pastor, posso chamar alguém de outra família para vir ver comigo? Pode, você pode reunir a tua casa, fazer um cine pipoca lá de 10 minutos, fica à vontade, né? É uma palavra pequenininha com uma oração, que você vai assistir na sua casa e vai orar junto toda terça-feira, a hora que você puder. 1h da manhã já vai estar disponível para você poder assistir em qualquer horário, mas peço que você assista, se possível, em família. Coloca na televisão da casa, dá um jeito aí, no computador, e assiste junto, toda terça-feira. E no domingo à noite ainda, todo domingo, acabando o culto, eu vou mandar no grupo da nossa igreja, essa imagem vai também para as redes sociais da igreja, a gente vai compartilhar aí de várias maneiras, uma imagem com os versículos da semana. E nessa imagem vai ter ali os textos bíblicos que você vai ler em cada dia, começando sempre na terça-feira, e também no final da imagem, o jejum daquela semana quando tiver. Essa primeira semana vai ter um jejum, você vai ver hoje à noite qual que é. E a gente vai começar esse jejum sempre terça-feira também. Então, essa vai ser a dinâmica do nosso propósito. Todo domingo à noite vai abrir o tema daquela semana seguinte. E aí a gente encerra aquele tema no sábado com a última leitura e domingo a gente já vem para abrir um outro tema para a semana seguinte. Nós vamos assim até o final de setembro. E aí qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar. Peço que os irmãos ajudem também a compartilhar a imagem. Se de repente alguém tiver dificuldade, pastor, eu não uso WhatsApp, eu não uso rede social, eu peço que quem usa, se possível, anote o texto e passe para essa pessoa. Eu não vou conseguir passar para todo mundo. Então a gente vai se ajudando aí, tá? Viu que a pessoa perto de você não tem? Anota os textos, manda para ela poder também participar junto conosco. Entendeu como vai funcionar, amém? Então hoje à noite a gente já vai começar e que seja um tempo de bênção aí, em nome de Jesus. Lembrando que a escola dominical, tudo aquilo que a gente já explicou, domingo que vem também continua. E um último aviso importante, líderes de célula, por favor, não se esqueçam, hoje nós temos reunião 5h30 aqui na igreja, tá? Não se esqueçam, por favor. Vamos colocar de pé para a gente poder orar, agradecer a Deus por essa semana que se inicia, poder começar na presença dEle. Aproveito para compartilhar com a igreja que se tudo correr conforme a vontade de Deus, domingo que vem o Bernardo e a Natane estão aí com a gente aí, graças a Deus. Então, semana que vem aí tem mais essa alegria aí também. Vamos orar agradecendo a Deus, pedir para o Ricão fazer essa oração. Vem cá, Ricão, ore também pelos dízimos e as ofertas, agradecendo pelo culto, os louvores, a palavra. Gostaria de chamar aqui à frente todo mundo do Ministério de Comunicação da igreja. Vem cá todo mundo. Todo mundo do Ministério de Mídia da nossa igreja, Viviane, Samile, Fernanda, pode vir aí também, pode deixar a mesa aí, Viviane está aqui, Edgar também faz parte, acho que eu não esqueci de ninguém, né? Eu vou fazer essa primeira oração, pode vir aqui também, pode subir aqui todo mundo aqui, vou pedir para a igreja estender a mão para cá. Amados, esse ministério tem sido e vai ser fundamental desse nosso propósito, ore sempre pela vida deles e eu louvo a Deus, porque desde que os cultos voltaram, nós não ficamos nenhuma semana sem o culto gravado, porque esse ministério tem servido com muita dedicação para abençoar a sua vida. Então, vamos agradecer a Deus pela vida deles também, e em seguida o Ricão vai estar fazendo a última oração. Senhor, te agradeço pelo Ministério de Comunicação, Senhor, obrigado pela vida da Júlia, da Samile, da Viviane, do Edgar, da Fernanda, Senhor, dos demais componentes que não estão aqui nessa manhã, Senhor, obrigado pela vida da Natane que tem liderado esse ministério, Senhor, em nome de Jesus, continue abençoando a obra das mãos deles, Senhor. Quantas vidas foram abençoadas, Senhor, com os cultos gravados, ó Pai, e muito disso passa pelas mãos deles, Senhor, que tem editado os vídeos com excelência. Obrigado, Senhor, pelas postagens no Instagram, no Facebook. Obrigado, ó Pai, pelo mural novo que foi feito. Senhor, tem agido, ó Pai, de maneiras diversas através desse ministério.
Use, Senhor, a cada dia mais. Não é apenas um ministério técnico, Senhor, porque entendemos o valor espiritual que eles têm aqui, ó Pai. E nós profetizamos bênçãos sem medida sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Espírito Santo, eu te agradeço pelo culto de hoje, tu ter falado tremendamente na boca do pastor. Faça assim também no culto da noite. Toma, Deus, cada família aqui presente, cada família aqui representada, abençoa, santifica da tua vitória, que venha ser um domingo abençoado, uma semana de vitória para todos, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço em especial pela vida do Pedro, Pai, toma ele nas tuas mãos, levanta ele com unção, autoridade, poder, a tua glória, Pai. Repreende todo o mal, tudo que não te louva, tira a paz dele com o mundo, Jeová, que ele não venha sentir prazer com nada, Deus, das coisas da carne desse mundo, Pai, em nome de Jesus, que ele venha honrar, Deus, a família dele, Pai, e ser usado tremendamente na tua presença, na tua obra, Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te oro, te glorifico e te exalto em nome de Jesus, amém, Jeová. Glória a Deus, recebamos a benção do Senhor. Estarei indo para a porta ali para poder cumprimentar a todos também. Que o Senhor nos abençoe com um domingo poderoso em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão, poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, domingo abençoado.